que Pedro está escrevendo essa carta para aqueles que foram escolhidos por Deus, por um propósito, para eles se dedicarem mais ao Senhor. Então, essa palavra, ela é viva. E hoje nós fomos escolhidos pelo Senhor, amém? E essa palavra é para nós nessa manhã, amém? É a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 9. Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eram meu povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora recebestes. Amém? Vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco mais, porque Ele tem falado e Ele vai falar mais. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença nesse lugar. Obrigada por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, Pai. Nós poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos trouxe nesse lugar por um propósito. E que o Senhor cumpra em nós esse propósito nesta manhã. Toca as nossas vidas, abre os olhos do nosso entendimento, que os nossos corações estejam quebrantados para nós recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Queridos, desde o início do mundo, eu vou assim dar uma geralzinha na palavra. Desde o início do mundo, o propósito de Deus é constituir uma família. E uma família de muitos filhos. E o propósito inicial de Deus era constituir um povo santo e uma nação que vai viver aqui na terra e vai viver um dia no céu. Desde o começo, se você ler a Bíblia, eu não entendia muita coisa, eu vou falar a verdade. Eu li a palavra, mas eu não compreendia muita coisa. E a partir do momento que você começa a ouvir a palavra, que você começa a ler a palavra, mesmo quando você não compreende, o Senhor vai nos revelando o propósito dele. E desde o começo, o propósito de Deus era constituir uma família, preparar um povo santo e constituir uma nação desse povo. Quando Deus chamou Abraão, lá no Velho Testamento, ele fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E ele fala, eu farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei,
e você será uma bênção. E em Abraão, Deus formou um povo. Tanto que Abraão não tinha filhos, Sara era uma mulher estéril, mas o propósito do coração de Deus foi fazer de Abraão descendentes. Tanto que Sara era estéril, não tinha mais o costume das mulheres. Abraão já era um homem velho, mas Deus tinha uma promessa. E com 99 anos, Abraão teve um filho com Sara, que tinha 89 anos. E através de Abraão, da descendência de Abraão, porque o propósito de Deus é que nós tenhamos uma família também. Porque as bênçãos de Abraão estão sobre nós. E a bênção de Abraão é descendência para nós, é terra e bênção. E Deus formou em Abraão um povo, uma nação, que é a nação de Israel. A Bíblia fala de um povo, de uma nação que foi formada através da descendência de Abraão, que são os judeus, a nação de Israel. Aconteceram muitas coisas, queridos. Se você ler a Bíblia vai falar de uma nação, a Bíblia vai falar de um povo e de várias nações e de vários povos. Mas Deus tem um povo só e uma nação. E aconteceram muitas coisas, se você ler o Velho Testamento, até chegar no livro de Malaquias, o quanto o povo se afastava de Deus. Aí chegou um tempo que o povo de Abraão, a descendência de Abraão, foi parar lá no Egito, lá no deserto. Eles foram escravos lá no deserto. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo dele, lá do Egito, lá da escravidão. E Deus pede para Moisés falar para o povo assim: agora, se vocês ouvirem a minha voz, porque o povo se rebelou, Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão e levar o povo para uma terra boa, onde mana leite e mel. E Deus fala para Moisés quando o povo estava no deserto: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecer-me, sereis meu tesouro particular, algo precioso. E dentre todas as nações, vocês serão um povo precioso para mim. Vós sereis para mim, está lá no livro de Êxodo, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Hoje, queridos, toda nação tem um governo. Toda nação. O Brasil, por exemplo, tem um governo, tem leis que regem a nossa nação. Eu sou brasileira, você é brasileiro, porque nós nascemos no Brasil. Se você não é brasileiro e nasceu em outro país, você é filho daquele país. Como brasileira, eu tenho que me submeter ao governo, nós temos que nos submeter ao governo, às leis do nosso país. E se eu não me submeter a essas leis, eu vou sofrer as penalidades da lei.
Por isso, queridos, a nação de Israel, ela foi formada pelos descendentes de Abraão, que era o povo escolhido de Deus. Mas o que aconteceu? Eles se rebelaram. Eles não quiseram o governo de Deus. E eles se rebelaram contra Deus. Mas o plano e o propósito de Deus não muda. Se você ler no último livro lá de Malaquias, você lê a rebeldia do povo contra Deus. E se você vê que entre Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, se passaram 400 anos. E a Bíblia fala que Deus ficou em silêncio. Mas Deus, o propósito dele de formar uma família, de ter uma nação e um povo escolhido para ele, não mudou. Por isso, a palavra de Deus fala aqui em João 3,16, porque Deus amou o homem de uma forma tão grande que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus não mudou. Aí que Deus enviou Jesus por amor ao homem. Para quê? Para dar direção, para levar o homem de volta a Deus. E para formar uma nação dele. Lá no Velho Testamento, só o povo de Israel é que teria a oportunidade de ser o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Mas quando o próprio Israel, o povo de Israel se rebelou, Deus abriu uma oportunidade para todas as nações, para todos os povos. E ele fala assim, eu vou ler. A luz que é Jesus, que veio para iluminar e dar direção ao homem, veio ao mundo. Estava no mundo, que era Jesus. O mundo foi feito por meio dele. O mundo não conheceu Jesus. A palavra fala que ele veio para os seus, para salvar a nação de Israel. Ele veio para os judeus. Mas lá no livro de João, depois se você quiser a referência eu posso dar, mas os seus não o receberam. Se você for ver, poucos judeus, eu creio que agora a maior parte dos judeus reconhecem Jesus como Senhor, mas muitos deles não reconhecem. Então, eles não o reconheceram, eles não o aceitaram. Mas a todos os que o receberam, todo mundo, todas as nações que receberam Jesus como luz, como Salvador, como aquele que dá a direção, todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabia que todo homem não é filho de Deus? Às vezes se fala, todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus, há uma condição para nós sermos filhos. Todos aqueles que receberam a Jesus, que receberam, que reconheceram que são pecadores, porque Jesus morreu naquela cruz pelo pecado do homem. Todos aqueles que reconheceram
que são pecadores, que precisam de um Salvador, que precisam de uma mudança, precisam de uma direção, passam a ser filhos de Deus. Jesus, ele veio para trazer o reino de Deus a nós. Jesus veio para formar uma nação. Por isso, queridos, religião não salva ninguém. Por isso que nós temos que ter Jesus, para nós passarmos a ser filhos de Deus e termos direito a fazer parte desse povo, desse reino. Agora, Jesus veio trazer o reino de Deus aqui na terra. E ele é o Rei dos Reis. E ele que vai governar esse reino. E ele que quer governar essa nação. Eu falei que porque eu nasci brasileira, você brasileiro, nós somos filhos desta nação. Filhos naturais. Eu sou filha porque eu nasci no Brasil. Em Cristo eu passo a ser filha de Deus, faço parte da família de Deus, dessa nação de Deus que está sendo formada em Cristo, aqui na terra. Onde Jesus reina nesta nação. E existem leis para os que fizerem parte desta nação, que é o reino de Deus. O livro do Apocalipse, não precisa ler, João, ele vê, ele fala assim: digno é o Cordeiro, que é Jesus, de receber a honra, a glória, porque foste morto e compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus, Jesus nos fez reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esses somos nós. Nós podemos reinar sobre a miséria, se você está desempregado, e se você está enfrentando uma atitude de miséria. Em Cristo, nós podemos reinar sobre a miséria, porque Jesus já levou na cruz. Em Cristo, nós podemos reinar sobre a enfermidade, porque ele já levou na cruz. E esses males não vêm de Deus. Tem pessoas que falam: eu estou vivendo como Deus quer. Ela não sabe quem ela é. Nós temos, como filhos de Deus, saber quem nós somos em Cristo. Ele fala que nós podemos reinar sobre o pecado. Ele fala: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Muitas vezes nós agimos e pecamos. Mas nós temos que ter a consciência que Jesus já venceu essa tentação que nós temos muitas vezes. Porque o homem é tentado pelo diabo. E a tentação vem para fazer o homem cair. Mas Jesus já venceu por nós o pecado.
Por isso, quando nós confessamos o pecado e temos no nosso coração o desejo de viver a vontade de Deus, o pecado não vai reinar sobre mais a nossa vida. E nós já vencemos Satanás através de Cristo. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja sou eu e você. Quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos declarar com segurança as promessas do Senhor na nossa vida. Jesus comprou o homem de volta. Com o sangue dele, com a sua morte. Nós éramos propriedade de Satanás. Você pode ficar chocado com isso. Mas todo homem nasce com a marca do pecado. Jesus veio para comprar, através do sangue dele, o homem de volta para Deus. E nós éramos escravos de Satanás. Porque o homem, ele acha que ele tem Deus. Mas se ele não procura viver ou procura buscar o que Deus pensa. Hoje as pessoas falam assim, eu penso assim. O outro fala, eu penso assim. Mas nós temos que falar, Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Jesus nos comprou de volta. Então, quem eu e você, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, quem nós somos hoje para Deus? Para Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos bons. É porque nós aceitamos Jesus na nossa vida. Jesus é o presente de Deus para o mundo. Muitos estão rejeitando. Muitos falam de Jesus, mas não conhecem Jesus. Nós recebemos Jesus em nós. Por isso nós hoje, como Pai espiritual, nós temos Deus. Jesus, como nosso Salvador, Ele é o Rei. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso Ele está separando um povo, que é um povo eleito por Ele. Um sacerdócio real e uma nação santa. Deus, através de Jesus, está constituindo uma nação santa. Se nós que já aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, nós fazemos parte desse povo. Para Deus, nós somos isso. Mas hoje na escola bíblica o pastor, ele falou sobre a justiça de Deus. Que nós somos justos em Cristo. Não porque eu sou boa ou porque eu mereço, mas porque eu aceitei Jesus na minha vida. Como nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos. Eu fui eleito, você foi eleito por Deus. Nós que estamos aqui, se temos Jesus, nós fazemos parte de um povo santo. Sabe o que é ser santo?
é ser separado para Deus. Quando eu não conhecia Jesus ainda na minha vida, que eu tinha uma religião, eu olhava uma imagem de um santo e eu falava assim, a minha irmã já conhecia Jesus e ela falava para mim, Márcia, nós em Cristo somos santos. Eu falava, imagina que eu sou santa. Santo é para aqueles lá que fizeram a vontade de Deus. Mas o Senhor nos chamou para sermos separados neste mundo. Aí que eu entendi que ser santo é ser separado para Deus. Eu não sei se aquela imagem no coração ela é santa. Eu não conheço o teu coração e você também não conhece o meu coração. Mas Deus conhece. Não é o homem que vai atribuir ao homem que ele é santo. Mas é Deus, através de Cristo, que nos faz santos. Se nós andarmos e quisermos e nos esforçarmos para fazer a vontade do Senhor. Por isso, queridos, como povo, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como filhos de Deus, Ele cuida de nós. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele provê na nossa vida. Ele quer nos transformar, Ele quer nos restaurar. O pecado tem deformado o homem. Essas atrocidades que nós vemos no mundo, isso aí é consequência de pecado. Mas graças a Deus, nós temos o Senhor na nossa vida. E nós podemos, como o pastor falou, como pais, abençoar os nossos filhos. Pedir para o Senhor guardar os nossos filhos. Porque eles também são uma descendência bendita. Por isso, querido, Ele quer que a gente viva nesse mundo. Ele quer que a gente ande nesse mundo como cidadãos dos céus. Verdadeiros filhos de Deus, porque os filhos, eles têm o caráter, eles têm as características do Pai. Então, nós temos que andar neste mundo nesta consciência de quem nós somos. Filipenses fala assim, Deus que está agindo sempre em vocês, para que vocês obedeçam à vontade, tanto nos pensamentos como nas ações, no meio desse mundo corrompido e perverso, que vocês brilhem como as estrelas dos céus. A luz veio ao mundo e nós aceitamos essa luz em nós, que é Jesus. Então, Jesus, nós temos que buscar nos parecer com Jesus. A palavra de Deus tem um livro que eu já li faz tempo, fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus tem feito aquilo que nós temos feito? Jesus foi 100% santo. Ele não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas. Estão tentando denegrir a imagem de Jesus. E Jesus fala, sede santos, como eu sou santo. Sede meus imitadores, como eu sou do meu Pai. O mundo está precisando de modelos. Muitas vezes, até na própria igreja, nós nos escandalizamos com determinadas coisas. Mas nós temos que orar pelas pessoas. E nós temos que nós sermos um exemplo para as pessoas. A nossa vida vai frutificar se nós andarmos e quisermos
Mesmo que você possa falar, eu não consigo, mas eu quero, Senhor. E como que nós vamos multiplicar? Anunciando esse Jesus para as pessoas. Às vezes você pode anunciar Jesus nem falando, mas na sua própria atitude. Às vezes você pode mostrar Jesus para as pessoas através da nossa vida, através do nosso procedimento. O mundo está precisando de modelos, mas nós temos que tomar cuidado que tipo de modelo que nós vamos nos querer parecer. Se Jesus está em nós, ele veio para ser um modelo na nossa vida. E se a palavra de Deus está em nós, é ela que vai transformando a nossa vida a cada dia. Amém, queridos? Só tinha um versículo que fala assim, que a natureza, que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós temos que andar neste mundo da forma que Deus nos vê, como geração eleita, como filhos de Deus, como nação santa e um povo exclusivo para Deus. Não fomos nós que intitulamos isso, mas foi o Senhor que nos colocou nesta posição. E que nós possamos ter essa consciência lá fora. Nós andarmos lá fora com estas características. Nós andarmos lá fora sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Porque Deus me fez precioso, preciosa. Deus, nós temos valor. Às vezes as pessoas nos desvalorizam e muitas vezes nós mesmos nos desvalorizamos. Mas Deus nos valoriza. Se nós não tivéssemos valor, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Amém, queridos? Então, que nós possamos orar e andarmos nessa consciência. Amém? Senhor amado, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai, porque nós não éramos nada, Senhor. A tua palavra diz que nós estávamos no reino das trevas e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Senhor. Obrigada pelo privilégio que nós temos de conhecermos a tua palavra e saber quem nós somos nesse mundo, Pai. Que nós possamos andar, que nós possamos caminhar nesta consciência, Pai. Que nós temos que refletir o seu brilho, a sua luz neste mundo. Pai, que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, que nós possamos nos examinar a nós mesmos, que o Senhor venha nos revelar aquilo que está errado nas nossas vidas e que o Senhor tenha mesmo misericórdia de cada um de nós e nos ajude a vivermos neste mundo como filhos da luz. Pai, abençoa cada vida aqui nesta manhã. Pai, que o Senhor fortaleça cada vida. Eu não sei aquilo que cada um tem enfrentado, mas eu creio, Pai, que se o teu Espírito Santo revelar em nós essa palavra, nós vamos ter convicção,
mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando adversidades, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para reinarmos sobre essas situações, que nós possamos mesmo, com a autoridade que o Senhor nos deu, repreender da nossa vida toda esterilidade, para repreender da nossa vida tudo aquilo que não tem frutificado, repreender na nossa vida todo espírito de miséria, todo espírito de destruição na nossa casa. Nós reinamos em Cristo e declaramos que não tem poder, porque o Senhor nos escolheu para nós reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Eu não sei o que cada vida que tem enfrentado, mas que o Senhor possa revelar quem ela é no Senhor, Pai, para que nós possamos viver nesse mundo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Abençoa mesmo cada vida, fortalece na força do Senhor e que o teu poder se manifeste mesmo, que a tua paz venha em cada coração e que o Senhor possa dar sabedoria para aquilo que muitas vezes nós enfrentamos e não sabemos como lidar. Nós temos o Senhor em nós que nos ajuda a vencermos todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?